Sempre nós temos uma breve meditação nesse momento e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Eu hoje estive conversando com o reverendo Jaime Marcelino pela manhã e vendo algumas coisas que ele postou também, eu achei por bem trazer algo parecido com o que eu creio que a igreja de Manaus está fazendo também hoje. Filipenses capítulo 1, verso 6. Vamos ler todos juntos? Todos a uma só voz. Bem bonito, um coro bonito aqui diante do nosso Deus. Vamos lá? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Ok, nós vamos falar sobre 2015. O que devemos saber de 2015? O que devemos saber de 2015? Veja bem, não de 2014. Se falarmos de 2014, já sabemos muitas coisas. Sabemos de momentos muito alegres, né? E eu quero ressaltar ali e ficar muito alegre em ver o Adson filho, a Úrsula, representa um momento alegre da história da nossa igreja de 2014. Mas também podemos dizer que 2014 nos deixa um pouco mais solitários. Era raro não ter daquele lado ali o diácono Miguel, né? Naquele canto, sempre pronto a participar desses momentos também. Então, de 2014 nós podemos dizer coisas muito boas, coisas agradáveis, talvez coisas difíceis e coisas complicadas. Ver o pai da Mona Lisa ali, né? Presbítero que oramos, pedimos muito pela vida dele, é uma grande bênção, mas sabemos que não foi fácil que esse irmão passou, né? O período que ele passou. De 2014 nós temos muita coisa a dizer, mas o que podemos dizer de 2015? Bom, há uma tendência natural nesse período, e a gente já falou isso outras vezes, de previsão. Eu peguei de um site algumas previsões que falharam. Aliás, boa parte delas falham, porque na maioria das vezes elas são chutes, né? Mas uma vidente disse que em 1984 começaria a Terceira Grande Guerra Mundial. Em 1984. Um outro disse que Fernando Collor faria um excelente governo. Ele teria pulso e iria fazer valer a sua autoridade. O Collor sofreu o impeachment e foi o único presidente que não completou o seu mandato, nesse sentido de ser eleito. Em 1994 será um excelente ano para o Ayrton Senna. Ele morreu depois de 2 corridas sem vitória. O Papa Bento XVI sofrerá um atentado no dia 16 de março de 2006. Nós sabemos que isso não aconteceu. Em 94 o Brasil será derrotado na Copa do Mundo de futebol. Foi nesse ano que o Brasil ganhou o tetracampeonato. Bom, se a gente pegasse aqui, teríamos várias e várias outras, e elas surgem geralmente na virada do ano, quando pessoas começam a dizer o que vai acontecer no próximo ano. Tem uma tendência natural das pessoas quererem saber o que vai acontecer no próximo ano. O que a gente precisa entender é que entre certezas e dúvidas, é necessário compreender esse desejo humano. É natural que o homem tenha uma preocupação em querer saber o que vai acontecer no futuro, em saber o que vai acontecer no dia de amanhã. É claro que Cristo até já reprimiu, já disse que isso não deveria acontecer, quando ele falou que nós não deveríamos estar preocupados quanto ao dia de amanhã. Essas pessoas estão preocupadas e estão tentando ter certeza sobre tudo. Como será o próximo ano? A pergunta que talvez mais ouvimos: será que alcançaremos o que temos planejado? Gozaremos de boa ou má saúde? Teremos lucros ou perdas financeiras? É isso que estão tentando responder numa virada de ano. E nós estamos falando do ano de 2015. Mas o
que podemos falar do ano de 2015, de algo que ainda não aconteceu? Essa carta que nós estamos lendo, que é a carta aos Filipenses, foi escrita por Paulo. Ele estava preso em Roma e só tinha duas possibilidades quanto ao futuro: liberdade ou morte. O verso 19 do capítulo 1 diz assim: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ele provavelmente esperava a libertação, mas ele sabia que poderia não vir. Então essa era outra possibilidade. Verso 20: antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido do meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele esperava um julgamento, e esse julgamento poderia ser de liberdade ou poderia ser de condenação, e se fosse de condenação, seria a morte. Aqui está alguém sem muitas perspectivas, sem muitas perspectivas. Mas o que é interessante é que nós olhamos para Paulo e podemos dizer, bom, ele estava preso, por isso que ele não tinha perspectivas. Nós temos, porque estamos soltos. Será? Quais as perspectivas que eu tenho para daqui 5 minutos? O que eu posso dizer em termos de afirmar o que acontecerá daqui a um dia, por exemplo, 2 dias, não é? Eu não tenho como definir nada a respeito disso. Então nós estamos muito parecidos com Paulo, nós estamos sem muitas perspectivas. Veja bem, não quer dizer que você não faça planos. E quais são os seus planos? Quais são os seus planos? Eu espero que entre os seus planos esteja buscar mais a Deus, ser mais santo, procurar agradá-lo mais com tudo que você tem, com o que você pensa, com o que você faz. Mas o que podemos, na verdade, dizer sobre 2015? Que há certezas em meio às nossas incertezas. Olha só o que ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se os textos posteriores quanto à sua liberdade ou não, ele tem incerteza, quanto à sua morte ou não, ele tem incertezas, são vários os textos bíblicos que Paulo fala sobre convicção, sobre certeza. E nesta carta, escrevendo a estes cristãos, escrevendo aos Filipenses, uma igreja tão importante na história desse apóstolo, ele faz questão de dizer algo: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não tem dúvida, não há titubeio, não é uma pessoa que está com medo. Ele fala isso com todas as convicções. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É isso mesmo, temos coisas que não podemos definir, mas temos coisas que podemos afirmar com convicção, tal como Paulo fez. Vamos entender isso em algumas lições. Primeiro, que nada nos separará do amor de Cristo. Olha quando ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquilo que Deus fez em nós, nos dando a salvação, nos dando a vida eterna, nos colocando no reino, nos colocando na aliança com Ele, meus irmãos, tenham convicção, tal como foi em 2014, será também em 2015. Isso nós temos certeza de que assim será. Este amor que Deus nos tem dado, este amor que tem sido revelado a nós, nos faz ter certeza e não dúvidas de que o nosso Deus, Ele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu não sei se dá para ler lá, vamos ver. Não, está pequeno, né? Mas eu gostaria que você lesse comigo. Se você conseguir ler, leia comigo. Olha o que Paulo diz em outro lugar. Novamente, não há dúvidas, há certezas. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Ele quis começar uma boa obra em nós, uma boa obra de amor, e Ele vai concretizar esta boa obra de amor em nós, e nada vai impedir que isso aconteça. O ano que vem será como esse ano. Nós compreendemos que nada impedirá a ação poderosa e amorosa de Deus, que começou a boa obra e que completará em nossas vidas. O outro texto também é muito claro, né? Aliás, é uma repetição dele, quando diz assim: qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode vir de lá, de cá, 1000, 10.000, pode ser de todos os lados, nada disso nos separará e nos manterá firmes. E em 2015 nós sabemos que isso acontecerá. A segunda coisa é que nossa certeza está baseada em Deus. O texto diz aquele, é isso que o texto diz. Nossa certeza não está em políticos, a nossa certeza não está na economia do nosso país, a nossa certeza não está em nós, a nossa certeza está no nosso Deus. O que Ele fez? Simples, criou os céus e a terra, faz todas as coisas conforme o seu propósito, que não poupou o seu próprio Filho para nos salvar. Aqui está a certeza para o ano de 2015, aquele que sustenta o povo dele, é o Criador, o mantenedor, o que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, segundo o seu propósito. Isso, meus irmãos, é para que nós nos tranquilizemos e descansemos, porque Deus criou do nada, e Ele faz tudo segundo o conselho da sua vontade. Esse é o Deus que nos manterá firmes nele até o dia de Cristo Jesus, anos e anos, e nós sabemos que é assim que tem sido. Deus tem sustentado o seu povo, fortalecido, ajudado, encaminhado, protegido o seu povo ao longo de anos, e nós sabemos que isso não será diferente, porque Deus não muda, e será assim em 2015 também, e louvado seja o nosso Deus por isso, porque não depende de nós, mas depende tão somente daquele que faz todas as coisas. Começar e acabar. Estou plenamente certo de que aquele que começou, olha só, ele pode ter a convicção e a certeza, porque aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe o que isso nos faz entender? É que não sabemos se no ano que vem seremos mais felizes circunstancialmente, mas podemos dizer que seremos amparados por aquele que começa e termina. É muito ruim quando alguém começa uma coisa e não termina, não é? É ruim quando você vê uma parede que começou a ser pintada, mas ela não foi terminada em termos de pintura. É muito ruim se nós começamos e não terminamos. Quando alguém começa alguma coisa, tem o sentido de terminar aquilo que começou. E Deus faz assim conosco. Olha o que diz o texto em Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A obra de Deus, meus irmãos, é completa. Por isso que Paulo poderia dizer: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então deixa eu dizer isso. Primeiro o chamado, toda a carreira cristã, e depois a glorificação. A glorificação é o momento que nós aguardamos, ainda não passamos por ela, mas aguardamos esse momento, e nós confiamos que esse momento chegará. Pode ser em 2015. Já pensou isso? Talvez você esteja com tantos planos para 2015, mas
Se Cristo voltar, vamos passar pelo ótimo momento da glorificação. Esse seu corpo será transformado e você estará diante de Deus com um corpo são, sem pecado, louvando e bendizendo a Deus como nunca antes qualquer ser humano fez na face da terra conosco. A terceira coisa, temos o amor de Deus até o fim. Como nós vemos no texto, começou a boa obra em vós e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso, meus irmãos, é uma convicção que o crente tem. Temos o amor de Deus até o fim. O que você ganhou de Natal? Te deixou feliz? Te deixou? Uma camisa, por exemplo? Ganhar coisas deixa a gente realmente muito feliz. Talvez você tenha ganhado algo que tenha deixado muito feliz. Mas você percebe que a gente tem uma tendência a, depois de um certo tempo, não valorizar tanto o que ganhamos. Aliás, porque ou as coisas acabam, as próprias coisas materiais acabam, ou há uma tendência em nós a nos cansarmos daquilo que ganhamos. Mas tem algo que se renova a cada momento e a cada instante: o amor de Deus. O versículo 27 de João 10 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. O amor de Deus é até o final, é até o último momento, é o último instante. E aí nós podemos entender uma coisa: pode faltar um monte de coisas em 2015, mas não faltará o amor de Deus. E esse presente precioso que ganhamos, devemos valorizar, amar, agradecer e poder dizer a cada momento: obrigado, Senhor, por isso, porque será até o final. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Já imaginou se esse amor de Deus dependesse de você? Já imaginou? Pense no ano de 2014 e permita-me usar essa expressão. Imagine quantas vezes você pisou na bola com Deus. E imagine se o amor de Deus fosse condicional. Para que ele te amasse, seria necessário que você fosse firme e se mantesse fiel em tudo. Imagina como seria isso. Imagina que você consegue estar hoje numa igreja, terminando o ano de 2014, buscando a presença dele, porque ele te ama, e ele te busca, e ele te guarda, e ele te preserva, para que você possa manter esse zelo e esse carinho para com ele. Nisto se manifesta o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Se vivemos, vivemos por causa de Cristo, porque é por meio de Cristo que ainda conseguimos estar vivos, pela misericórdia dele. Mas olha o que diz o texto de Romanos 8, 35 a 39. Dá para ler? Esse dá, né? Vamos lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nada poderá nos separar desse amor que está em Cristo Jesus. Esta é a convicção que devemos levar para o ano de 2015. Concluindo, devemos saber que vivemos as incertezas. De fato, não podemos dizer como será o ano de 2015. Mas podemos dizer uma coisa: independente de como vai ser,
se alcançaremos o que temos planejado, se gozaremos de boa saúde ou má saúde, se teremos lucros ou perdas financeiras. O que nós vamos dizer e que podemos dizer de 2015 é que aquilo que sabemos nos basta. Sabemos que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. 12. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A gente não sabe de muita coisa, mas nós sabemos em quem temos crido, e estamos certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito e fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Fique de pé, meu irmão, minha irmã, e saiba que isso é possível porque nós temos um Deus fiel.